Bem, pessoal, olha, as funções elas podem ser representadas por meio de um gráfico. Esses gráficos eles vão ser feitos, construídos em cima de um plano cartesiano, tá certo? Então ele vai relacionar sempre dois eixos, o eixo x e o eixo y. Esses eixos vão conter os valores que fazem referência às grandezas. Então, o eixo x, que é o eixo que está na horizontal, vai ser sempre o eixo das variáveis independentes. E já o eixo y, que está na vertical, vai ser a variável dependente. Tá certo? Então, o que é que acontece? O gráfico de uma função ajuda a gente a perceber a relação de dependência que existe entre as grandezas. Por exemplo, a gente tem aqui o gráfico do Covid-19, a perspectiva, tá certo? O modelo matemático, esse em preto, e aqui as realidades de alguns países como Estados Unidos, Brasil e Alemanha, tá certo? Então, veja que você consegue relacionar aqui os dias de cada caso e aqui a quantidade de casos, ou seja, a quantidade de casos confirmados, tá bom? Então, o gráfico de uma função relaciona duas grandezas por meio de dois eixos, tá bom? E como é que a gente faz para construir o gráfico de uma função? Simples. Para que você determine a construção do gráfico de uma função, é necessário que você determine alguns pontos, ou seja, que você relacione algumas variáveis, as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Então, uma das formas de você fazer é você criar uma tabelinha aqui, por exemplo, atribuir valores àquela variável que é independente, que no caso é o x, então eu posso dizer aqui, por exemplo, que x é 1, que x é 2, que x é 0, não precisa estar em sequência, dá certo do mesmo jeito, tá bom? E o y, agora o y ela é uma variável dependente, tá certo? O x é independente, o y é uma variável dependente. Então o que é que acontece? Você precisa determinar os valores de y em função do x, ou seja, elas vão depender do x. E para isso, a gente usa a fórmula matemática que define a função. Então, por exemplo, aqui ele diz que a fórmula é essa, que f de x nada mais é do que 2x mais 1. Então, por exemplo, se eu digo que x é 1, vou calcular f de 1. Eu troquei o x por 1. Então, o y vai ser nada mais do que 2 vezes 1, ó, x não é 1, mais 1. Ou seja, f de 1 é quanto? 2 vezes 1, a gente sempre faz primeiro a multiplicação, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, isso quer dizer que o y aqui vai ser 3. Tá bom? Do mesmo jeito, a gente pode fazer aqui, ó, f de 2, ó. Agora é o 2 que a gente está procurando. Então, o que é que você faz, ó? Você troca o x por 2, ó. 2x é a mesma coisa de 2 vezes 2. Lembra? Quando tem um número e uma letra, é uma multiplicação. Mais 1, ó. F de 2 vai ser nada mais do que 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então, aqui é 5. E já o f de 0, ó, f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, o f de 0 é quanto? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então aqui é 1. O que é que você faz? Olha, agora você vai relacionar no nosso plano cartesiano esses pontos, os pares ordenados. Então, por exemplo, você pega o 1 do x, ó, e liga ao 3 do y. Ó. Tá vendo? Ó? Você pega, por exemplo, ó, o 2 do x, ó, e liga lá no 5, ó. Tá vendo? Ó? Você pega o 0 de x e ligar 1. Lembre, quando aparecer o 0, você marca em cima do outro número. Então, nós vamos marcar em cima do 1. Do 1 de quem? Do y. Tá vendo lá? Ó? Então, você vai marcar em cima do 1 do y. Tá bom? Depois, é só você traçar uma linha, tá certo? Pode ser uma reta, pode ser uma curva, mas que ligue esses pontos. Ela tem que seguir a sequência dos pontos. Então, ó, traçando aqui, com um pouquinho torto, mas vai. Tracei a minha linha. Tranquilo?
Vamos construir o gráfico dessa outra função. Ó. Já deixei a tabelinha pronta aqui, a gente vai só jogar os valores. Tá bom? Então, olha o que é que acontece. Olha. Eu disse que y é igual a x ao quadrado menos 4. Lembrando ó, que f de x é a mesma coisa de y. Então, tanto faz eu usar o f de x como o y que dá a mesma coisa. Então, você vai fazer assim. Ó. Primeiro, vamos trocar esse x por menos 3. Vai ficar assim. Ó. Y, que é um y, viu? Y é igual a menos 3 ao quadrado. Sempre que você substituir uma letra por um número negativo, você coloca dentro de parênteses. Aí, menos 4. Y vai ser menos 3 ao quadrado é 9. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo o resultado. 9 menos 4, 5. Então aqui dá 5. Fizemos o primeiro. O outro, ó. Y é igual a menos 2, ó, negativo. Então, em parênteses, ao quadrado, menos 4. Y vai ser menos 2 ao quadrado. Número negativo ao quadrado fica positivo. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui é 0. Vamos para o próximo. Ó. Y é menos 1, ó, em parênteses, ao quadrado menos 4. Y vai ser menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 dá menos 3. Tá certo? Menos 3. Então, aqui é menos 3. Vamos continuar aqui, ó, menos, ó, 0. Y vai ser 0 ao quadrado menos 4. Y é 0 ao quadrado. 0 menos 4. Menos 4. Então aqui, ó, liga ao menos 4. Tá bom? Fazer aqui embaixo, ó. Y sendo 1. Então vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 ao quadrado menos 4. Y vai ser 1 ao quadrado é 1. Não, tá vendo que eu não botei mais os parênteses porque não é negativo e não preciso colocar. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. Então aqui deu menos 3. A outra, ó, y vai ser, ó, trocando pelo 2, ó, 2 ao quadrado menos 4. Y vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. Então aqui deu 0. Tá bom? Fazer a outra aqui embaixo, ó. Y vai ser igual a x ao quadrado, x é 3, então troca pelo 3, ó. Menos 4. Y vai ser 3 ao quadrado, 9 menos 4, 5. Então aqui deu 5. Tá bom? Agora olha a nossa tabela, tá certo? E nós vamos relacionar esses pontos, ó, a variável independente e a variável dependente no nosso plano cartesiano. Então vai ficar assim, ó. O menos 3 do x, você vai ligar o 5, ó. O menos 2 do x, você vai ligar o 0. Lembra? Quando você ligar o 0, você marca em cima do ponto. Como é menos 2 e é do x, você vai marcar em cima do menos 2 do x. O menos 1 do x, você vai ligar o menos 3. Ó. Então, menos 1, ó, ligar o menos 3. Tá vendo que vem aqui para baixo, ó. Porque é menos ligando a um número negativo ligando a outro número negativo. O 0 vai ligar o menos 4. Opa, se aparecer o 0, eu marco em cima do outro número. Como o outro número é menos 4 e ele é de y, então vai ser em cima do menos 4 de y. O 1 de x ligar o menos 3, ó. Tá certo? O 2 de x ligar o 0, opa, apareceu o 0 novamente. Quando é 0, eu marco em cima do número. Como é 2 de x, eu vou marcar em cima do 2 de x. E 3 ligar 5, ó. 3 de x ligar 5. Marquei meus pontos. Vou traçar agora o meu gráfico. A minha linha ligando esses pontos. Perceba que aqui não tem como eu traçar uma reta. Então eu vou traçar a linha assim, ó. Ela vai descer por esse lado, tá bom? E vai subir por esse. Esse é um gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Que a gente vai estudar mais na frente. Esse gráfico aqui ele recebe o nome de parábola, que ela tem essa curva. Pode ser com a concavidade voltada para cima ou para baixo. A gente vai ver melhor isso aí depois, tá bom? Pessoal, um conceito que eu quero que vocês recordem sempre é o conceito de zero da função. O que é o zero da função? Primeira coisa, vamos entender o que é o zero da função. O zero da função nada mais é do que o valor de x para que essa função seja igual a zero. Ou seja, o valor de x para que o y dê zero. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo que a gente fez aqui, o que seria o zero da função? Ó? Onde foi que y deu zero? Ó? Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Então, no caso,
Quem seria o zero da função nessa questão aqui, ó? O x igual a menos 2, ó. É um zero da função. E o x igual a 2, ó. É outro zero da função. Então, o que é o zero da função? Nada mais é do que o valor de x quando y for igual a zero. Qual é o valor de x que torna a função zero? Esse é o zero da função. Tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui a função que a gente desenhou o gráfico nesse instante, que era y igual a 2x mais 1. Para mim calcular o zero da função, o que é que eu faço? Eu pego essa parte aqui, ó, repito, e igualo a minha função a zero. Por quê? Porque o y tem que ser zero. Então eu estou trocando esse y por zero. Já passei para o outro lado da equação para facilitar. E agora você vai resolver, ó. Você vai fazer assim, ó. 2x é igual a 1, está positivo, passa para cá negativo, o zero some, né? Passa o 2 dividindo, fica x igual a menos 1. O 2 vem dividindo, ó. Então aqui não dá para dividir, você pode parar aqui. Então quem seria o zero da função? O zero dessa função aqui seria menos 1 meio. O zero da função? O zero da função nada mais é do que o valor de x que zera a função, ou seja, que deixa a função igual a zero. A gente também pode perceber o zero da função, pessoal, no gráfico. Você não precisa fazer a conta se você tiver o gráfico. Por quê? Porque é fácil identificar. Ou melhor, o zero da função nada mais é do que o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, por exemplo, ó, esse gráfico é o gráfico dessa função que a gente já tinha feito antes. Olha ela aqui, olha. Onde é que ele está cortando o eixo x? Ó? Nesse ponto. Esse ponto aqui é entre quem? Entre o 0 e 1. Ou seja, entre o 0 e 1 é metade de 1. Negativo, né? Entre o 0 e o menos 1, melhor dizendo. Então aqui é a metade de menos 1. Como é que eu escrevo a metade de menos 1? Menos 1 meio. Tá vendo? Ó, o zero da função é esse aqui, ó. Então, no gráfico é fácil identificar o zero da função. Olha aqui, ó, o zero dessa função. Se eu não tivesse aqui essa tabelinha, olhava no gráfico, ó, onde é que o eixo x está sendo tocado ou cortado pelo gráfico? No menos 2, ó. Tá vendo? Ó? E no 2. Então, você tanto pode identificar o zero de uma função fazendo o cálculo, como você pode identificar no gráfico, depende de que situação você tenha. Tá bom? A gente pode reconhecer se o gráfico é ou não de uma função. Como? Simples. O gráfico de uma função precisa ter uma característica, que é qual? Olha, cada ponto de x só pode ser ligado a um valor de y. Tá bom? Então, cada ponto de x só pode ser ligado a um valor de y. Para você testar é simples, ó. Você traça linhas na vertical, ó. Tá certo? Ó. Essas linhas tocaram o gráfico em mais de um ponto, cada uma. Por exemplo, essa aqui só tocou aqui, ó. Essa aqui só tocou aqui. Essa aqui só tocou aqui. Essa tocou apenas aqui. Essa tocou apenas aqui, ó. Então, o que é que acontece? Ó, cada linha que eu tracei só tocou em apenas um ponto. Então, isso aqui sim, ó. Isso aqui é um gráfico de uma função. Tá certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu posso traçar uma linha aqui, ó. Ela toca só um ponto. Mas quando eu traço uma linha aqui, ó, toca em dois pontos. Tá certo? E isso faz com que isso aqui não seja o gráfico de uma função. Tá bom? Então é fácil reconhecer quando um gráfico é ou não de uma função. Aí você pode perguntar, George, mas aquele exemplo que você passou anteriormente da, da parábola. Olha, pessoal, não importa em qual ponto eu coloque, ó. Ele vai sempre tocar só em um ponto, ó. Tá vendo? Ó? Só em um, ó. Então aqui também é o gráfico de uma função. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de um tipo específico de função, que é a função afim. Então, o que seria uma função afim? Uma função afim é qualquer função que possa ser escrita nessa forma aqui, ó. Y igual a x mais b, onde a e b são números reais. Então, a e b pode ser qualquer número, desde que eles pertençam ao conjunto dos números reais. Então, por exemplo, ó, essas funções aqui, quais delas são funções afim? Tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Ó? Essa aqui é uma função afim? Vamos ver. Quem é A? A é menos 1. Ó. A é sempre o número que está junto do x. Então, A é menos 1. Quem é B? B é 6. B é sempre o número que é independente do x. Então, são números reais? Sim. Então, essa aqui é uma função afim. Olha essa outra aqui. Ó. A. A é sempre quem está junto do x. Então, A é 4.
B. Se não aparece o B, é porque ela é zero. Então, 4 é real, B também é real. Então, essa aqui também é uma função afim. Tá bom? Essa outra aqui, ó. 2x menos 1. A é 2. Tá vendo? O número está junto do x. E B é... Deixa eu fazer assim que fica melhor. E B é menos 1, ó. Tá vendo? Menos 1 é o número que, independente do x. Tá certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? É uma função afim? Sim. Porque A é 2 e B é menos 1 são números reais. Essa outra aqui, ó. O A, opa, não aparece o número junto do x. Então, quer dizer que o A é zero. O B é o número que não tem o x. No caso é quem? Menos 2. A é zero, B é menos 2 números reais. Então, essa também é uma função afim. Já nesse caso aqui, olha, são algumas situações onde a função ela não é afim. Algumas situações, vamos ver essas aqui, ó. Por exemplo, x ao quadrado. Se o expoente aqui em cima for 2, 3, 4, essa função não é função afim. Tá certo? Então, para a função ser afim, o x tem que ter expoente 1, que é aquele expoente que não precisa aparecer. Nesse caso aqui, ó, quando o x aparece no expoente, também não é função afim. Esse é um tipo de função exponencial que a gente vai estudar lá no ensino médio. Então, aqui, ó, também não é função afim. Tá certo? Esse aqui, ó, meninos. Se o x vier de forma fracionária aqui na parte de baixo, ela não será uma função afim, tá certo? Se vier desse jeito, ela não será uma função afim. Cuidado, ó. Aqui é diferente daqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o x ele está normal, ele não está na parte fracionária. Então eu tenho uma fração sendo o a, ó, que é um terço, e o b não aparece a zero. Então nesse caso aqui, essa aqui é uma função afim, tá certo? Agora detalhe, olha, a função afim vai ter um gráfico sempre na forma de uma reta. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E para mim determinar uma reta, eu só preciso determinar dois pontos. Então o que é que eu faço? Olha, eu posso fazer o seguinte, eu vou determinar usando essa função aqui nesse plano cartesiano o gráfico dela, tá bom? Então vai ser aqui, ó, y igual a 3x menos 1. Então, bora lá. Vamos determinar usando apenas dois pontos. Estou aqui em minha tabelinha, o x, tá bom? Ó, o x, o y. E como nós precisamos só de dois pontos, vamos determinar. Pessoal, o que é que eu aconselho vocês? Quando for determinar os pontos de uma função afim, faça o seguinte. Coloque o zero aqui. Coloque um zero no x, olha. Você coloca um zero aqui no x e coloca um zero no y, porque aí você já determina o local onde o gráfico corta o eixo x, tá certo? E o eixo y. E vocês vão perceber uma regularidade aqui, tá bom? Observe um detalhe, ó. Vamos dizer que x é zero, então vai ficar assim, ó. Y vai ser igual a 3 vezes zero menos 1, não é assim? Então, y vai ser 3 vezes zero, zero. Menos 1, dá menos 1. Opa, George, eu percebi que esse menos 1 que deu aqui é esse que está aqui. É isso mesmo, olha. Um dos pontos que o gráfico da função afim vai cortar vai ser justamente o b. Então, o y vai ser igual ao termo b, ó, na função afim. Então, eu nem precisava fazer essa conta. Olhando para cá, eu já podia vir aqui, ó. O y vai ser quanto? Menos 1. Então, eu vou vir aqui, ó, e marcar no menos 1. Entendeu? Agora, nesse caso aqui, você precisa calcular. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar o y sendo zero e vou determinar o x, porque eu quero saber o zero da função. Eu poderia determinar outro ponto? Poderia, mas já que a gente está fazendo isso, vamos determinar o zero da função. Então vai ficar assim, ó. Y que é zero, troquei o y por zero, tá vendo? É igual a 3x menos 1, tá vendo? Ó? Aí agora eu vou inverter, eu vou botar o 3x menos 1 desse lado igual a zero. Faço o outro lado, ó, que é 3x igual, tá negativo, vem positivo, igual a 1. Faço 3, ó, x vai ser igual a 1, o 3 passa dividindo. Como não dá para dividir, você termina aqui, ó, 1 terço. 1 terço lá no nosso plano cartesiano no x, ó, aqui não é o zero da função, ó, deu 1 terço, tá certo? Vai ser bem aqui, ó, mais ou menos. Aí depois é só você traçar uma reta, tá bom, ó? Eita, reta feia. Ignorem a reta aí, tá bom?
para ser a minha reta. Olha esse outro exemplo aqui, ó, onde a função ela é dada por y igual a menos x mais 3. Tá aqui, ó, y igual a menos x mais 3. O que é que acontece, ó? Você vai fazer novamente a tabela. Botar o x aqui, o y aqui, bota 0 aqui, 0 aqui. Aí, detalhe, o que foi que a gente aprendeu? Que eu não preciso calcular isso aqui, ó, quando aqui for 0. Por quê? Porque na função afim ele vai dar sempre esse resultado. Então, eu não preciso fazer essa conta. Eu já sei que aqui vai ser 3, ó, porque b é mais 3. E eu vou calcular só isso aqui, ó. Troco o y por 0, tá bom? Ó, fica 0 igual a menos x mais 3. Inverta aí, ou melhor, passa só o x para esse lado, ó. Ele está negativo, bem positivo, ó. X igual a 3 também, tá bom? O que é que acontece aqui, ó? Vamos lá. Você vai marcar os pontos, ó. 0 de x ligado a 3 de y. Então, você vai marcar em cima do 3 do y, ó. Bem aqui, ó. E no outro, ó. 3 de x ligado a 0 de y. Então, você vai marcar em cima do 3 do x. Marcou os pontos. Agora só é desenhar a nossa reta. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função y igual a 3x menos 1. E esse aqui é o gráfico da função y igual a menos x mais 3. Não sei se vocês estão percebendo. Um dá a entender que ele está subindo uma ladeira. O outro dá a entender que ele está descendo uma ladeira. Existe por quê? Porque existem duas formas dos gráficos da função afim se apresentarem. Eles podem ser crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente. Tá certo? Ele é crescente quando ele, seguindo o eixo x, ó, quando o x é menor, e à medida que o gráfico vai se deslocando, ó, o valor de x vai aumentando. Ó. Bem aqui o x é menos 3. Ó. Bem aqui ó, o x já é mais 2. Ó. Então, ó, à medida que o gráfico vai se deslocando em direção aqui, ó, o valor de x vai aumentando e o valor de y também vai aumentando. Tá bom? Ou seja, quando ele é decrescente é o contrário. Ó. À medida que o x vai aumentando, ó, o y vai diminuindo. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui o y era 3, aqui o y já era 0, aqui o y já é menos 3. E assim vai. Tá certo? Só que assim, você pode identificar se uma função afim é crescente ou decrescente usando apenas o gráfico. Crescente, quando dá a entender que ele está subindo. Decrescente, quando dá a entender que ele está descendo. Ou você pode usar o valor de A. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, A é 3. Ou seja, A é maior que 0, é positivo. Quando A for maior que 0, crescente. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, o A é menos 1. Ou seja, o A é menor que 0. Ou seja, nesse caso aqui ela é decrescente. Tranquilo? Meninos, eu gostaria que vocês observassem esses dois gráficos aqui, dessas duas funções. Essa primeira aqui, ó, vou colocar aqui em cima, que é y igual a 2x. E essa outra aqui, que eu vou colocar aqui, ó, que é y igual a 3. O que é que acontece? Ó? Nessa primeira aqui, olha, tá vendo ela aqui? Eu vou fazer a conta aqui em cima, eu vou escolher só dois valores. Ó. Um valor para x, vou botar que seja 1, e 2, e o y eu vou calcular. Desse mesmo aqui eu vou fazer aqui, ó. Também vou escolher valores para x, 1 e 2 também, e o y a gente tem que calcular. O que é que acontece? Olha, nesse aqui, ó, se x for 1, vai ficar assim, ó. Y é igual a 2 vezes 1. Ou seja, y é igual a 2 vezes 1, 2. Não é assim? Nesse caso aqui, ó, se x é 2, então vai ficar assim, y é igual a 2 vezes 2. Que dá y igual a 4. Beleza, então aqui é 2, aqui é 4. Vamos ligar esses pontos, ó. O 1 de x liga ao 2. O 2 de x liga ao 4. E se você traçar uma reta, eu vou usar uma régua aqui, uma caneta como régua que fica mais fácil, ó. Tá bom? Se você traçar uma reta, perceba que a reta passa aqui na origem.
Tá certo? Então, qualquer reta onde o b for, ou melhor, qualquer função onde o b for zero, a gente vai chamar ela de função linear. Tá certo? Porque ela vai ser uma reta, já que é uma função afim, que passa pela origem, função linear. Já essa outra aqui, ó, pessoal, veja só como é que acontece. Olha. Se y é igual a 3, essa é a minha função, y igual a 3. O x não aparece, então qualquer valor de x vai dar 3. Porque é como se fosse assim, ó, presta atenção. Ó. Y é igual, o a não aparece, ó, não tem a, é como se o a fosse 0. Ó. 0x mais 3. Ó. É como se fosse assim. Aí no caso, se eu colocasse o 1, ó, que a gente escolheu, ia ficar 0 vezes 1 mais 3. Y é igual a 0 vezes 1, 0 mais 3, 3, ó. Dá 3, ó, aqui, ó. E se eu colocar o 2, ó, vai ficar y é igual a 0 vezes 2 mais 3. Y é igual a 0 vezes 2, 0 mais 3, 3. Deu 3 também, ó, no y aqui. Então aqui também é 3, ó. Então perceba que nesse tipo de função aqui, não importa o valor que você colocar para x. O resultado vai ser sempre 3. Ela é chamada de função constante. Olha como é que fica o gráfico dela. Ó. 1 de x ligado a 3 de y. Tá vendo? Ó? 2 de x também ligado a 3 de y. E quando eu traçar minha reta, o meu gráfico, ó, ela fica uma linha paralela ao eixo x. Tá certo? Então essa é a função constante. Então aqui, olha. Função linear, quando b for zero. Se b for zero, você tem um tipo específico de função afim, que é a função linear. Característica do gráfico da função linear. Passa na origem. Função constante. Função constante. Quando a for zero. Quando a for zero, você tem um tipo de função afim, que é a função linear. Tá certo? Característica do gráfico da função linear. O gráfico é uma linha reta paralela ao eixo x. Tranquilo?